que todas as barreiras caiam, para que aí sim nós possamos inserir um novo programa na nossa mente. Eu digo que, eu não sei se você concorda comigo, tá? Mas eu comparo o término de uma relação abusiva como se fosse assim, por exemplo, tem uma roda girando, né, numa direção super acelerada, né? E você está saindo de uma relação, entrando em outra, e ela está sempre girando daquela forma. Quando você chega a um determinado momento na sua vida, você percebe que toda maneira de você se relacionar até então foi herdado por crenças negativas que você formou ao longo da vida e que estão completamente erradas. Se você não inverter aquilo, você vai ser infeliz eternamente, ou você para e pensa para ter relações diferentes a partir daí. Então, a partir do momento que desacelera essa roda e ela começa a desacelerar, mas ainda na mesma direção, e até ela voltar para trás, e aí vai, né? E aí quando começa a funcionar na direção inversa, e aí seu cérebro começa a fazer as novas conexões, acredito eu. Só que, gente, isso não é do dia para a noite. Eu vou te falar uma coisa, Najara. Uma frase que eu odeio, pode ter gente que está aí na live que discorde, mas é uma frase que eu odeio e que eu não gosto que as pacientes falem, porque é uma frase que denota uma coisa de descarte, dá uma conotação de desvalorização da relação. Afinal de contas, você entra numa relação que você investiu, que você acreditou, não importa, você entrou, suas conexões estavam, digamos assim, erradas, e você atraiu um relacionamento tóxico, porém você acreditou que era uma coisa boa para você. Sim. Tá? E aí a pessoa termina aquela relação que ela empatou um monte de coisa, que ela fez vários planos, acabou de terminar a relação e fala vida que segue. Aí daqui a pouco entra na outra vida que segue. Gente, não, para aí. Tá, peraí, cara. Se eu tô afim de ter um relacionamento saudável, eu não vou ficar pulando de galho em galho e ficar falando vida que segue. Isso depende de cada um, cara. Eu tô falando assim, acho uma frase muito descartável, que mostra que a vida é descartável, que as relações são descartáveis. E eu não vou ficar acumulando, chegar na minha velhice e acumular 10 relacionamentos seguidos. Eu peço para as minhas pacientes fazerem um contrato de relacionamento onde elas coloquem uma lista do aceitável, do inaceitável e do negociável, e que elas estejam buscando e procurando gostar de si mesmas a princípio, né? Resgatar aquele amor próprio, aquela autoestima. Porque a cabeça de alguém que pula de um relacionamento em outro não está voltada ao amor por si mesma. Porque em nenhum momento ela parou para se curtir, para curtir a própria vida. Desculpa, a pessoa que entra de um em outro não dá nem um mês de respirar, ela está simplesmente no automático. E o cérebro dela, eu acredito que a mente dela esteja funcionando para... Não é normal que tenha 2, 3 seguidos tóxicos e nunca dá certo? Sim. A pessoa só vai dar certo quando ela resolve parar, né? Tem muitas pessoas, Silvia, que pensam o seguinte: a vida é assim, vamos lá, azar. Sabe? As pessoas vão simplesmente tentando. Eu já ouvi essa frase 1000 vezes, azar, eu vou tentar. Mas se você continuar assim nessa tentativa, só tentando e não limpar suas crenças, não reformular o que você acredita, não entender quem você não gerar realmente um autoconhecimento nesse processo todo, vai ser só uma repetição com figurinhas diferentes, né? E não é que só vai aparecer pessoas diferentes no teu caminho, mas com as mesmas situações. E uma vez eu falei isso, acharam, uma outra psicóloga achou que eu era careta. Eu falei, gente, eu não tô falando nem por questão religiosa, nem questão de caretice, nem questão de nada. Imagina, a paciente, ela tem na cabeça dela, ela é bem resolvida, ela quer sair casualmente com alguém, mas que não vire um relacionamento sério, porque dentro da questão de relacionamento sério, ela tem as características da pessoa. Não adianta ela entrar com uma pessoa errada. Fatalmente vai dar errado, cara. É matemático isso. Você vai entrar numa coisa errada, vai dar errado. Uma coisa que não tem... Você está passando do seu limite, alguma hora você vai estourar.
Exatamente. Né? Possível, mas é tão interessante tu ver quando uma pessoa ela está no processo correto e ela começa a se autoavaliar. Por exemplo, assim, entrou em um novo relacionamento, ela já consegue perceber de uma forma diferente, antes dela entrar no relacionamento, o que aquilo vai causar na vida dela, e ela já consegue, vamos dizer assim, se proteger daquela situação, né? Para ela já não entra de cabeça naquilo. Quando a pessoa já está nesse processo, assim, que ela entendeu como ela deve pensar e agir, é muito legal. Aí já começou a transformação mesmo de mudança de vida. Tem uma pergunta aqui da Silvana, doutora, para você. Existem estudos que delimitam um prazo médio de recuperação de um término, seja ele tóxico ou não? Porque eu não consigo entender pessoas que não conseguem ficar 1, 2 meses sozinhos. Qual é o tempo do cérebro, entendido pela neurociência, da recuperação de um relacionamento tóxico, Inajara? Assim, isso varia muito, Silvia, porque muitos estudos falavam antigamente de um período de 21 dias para o cérebro se readaptar a uma nova situação. Mas isso, na verdade, não funciona com todas as pessoas. Por quê? Porque cada pessoa tem um sistema diferente um do outro. Então, tem pessoas que levam até 5 anos para se recuperar de uma situação abusiva, vamos dizer assim, né? É um limite que nós falamos, assim, nas terapias, na ciência, que é o limite máximo que a pessoa pode se dar e se permitir, porque depois, até antes disso já, eu creio que ela já esteja em um processo diferente, ela não está, mas tentando se recuperar, ela já viciou em um sofrimento, entende? Então ela já se condicionou a um novo comportamento, um comportamento não da falta do relacionamento, mas do sofrimento, ela já se acostumou com aquele sofrimento. Então não é isso que nós queremos, né, que aconteça. Mas é isso, é em torno ali de 5 anos no máximo para a pessoa se libertar daquilo tudo. Eu vejo muitos casos que 2 anos, né, a pessoa já está livre ali, transformada e poder enfrentar um novo processo. Eu tô falando aqui com você porque é uma coisa muito positiva essa live, gente, porque é possível que você esteja programado, né? Por isso tem o PNL, né? Programação neurolinguística. Sim, também. Exatamente. Que você esteja programado para ter relações daquele tipo durante a sua vida. Se você para e faz uma reprogramação, né? Que o seu cérebro sofra o processo da neuroplasticidade, você consegue ter novos resultados, né, Inajara? Com certeza. Eu preciso falar uma coisa, Silvia, que é muito importante, assim, quanto à reprogramação. Muitas pessoas me mandam mensagem querendo saber como reprogramar a sua vida, como eu reprogramo a minha vida para ter um novo relacionamento, como eu programo a minha vida financeira, mas não existe uma reprogramação sem antes tu limpar, fazer uma limpeza nas crenças limitantes, né? Esse é o primeiro passo. E esse processo é um processo bem doloroso. Muitas pessoas, eles tentam fugir ao meio do processo, vamos dizer assim. Eu não quero participar, eu não quero seguir adiante porque eu estou sofrendo muito. Ela não quer quebrar aquela crença. Ela não quer quebrar. O cérebro, ele é teimoso, não é, Inajara? Exatamente. O cérebro, ele vai mostrar, ele vai jogar sensações ruins na pessoa, não vai? Ele vai transmitir... Para ela fugir daquele processo ali. Para ela fugir, mostrando que não vai ser legal para você, para voltar para a zona de conforto, né? Exatamente, para voltar para a zona de conforto. Então, a determinação, assim, a pessoa que consegue essa transformação, ela é uma pessoa corajosa. As pessoas que passam pelo processo todo e conseguem se reprogramarem, têm que ser pessoas com coragem de enfrentar todas essas barreiras e essas dificuldades que surgem no caminho, Silvia. Porque senão a pessoa desiste. Gente, ela tem que estar realmente querendo transformar a sua vida. Gente, eu vou dar um testemunho aqui. Eu comecei a fazer a terapia cognitiva, né, comportamental. O Sérgio Lima me atendeu 2 vezes na semana durante 4 meses após meu casamento abusivo. Eu zerei minhas amizades. Zerei, sabe? 0. Sim. Eu não conhecia ninguém aqui no Rio de Janeiro. Eu vou dar um exemplo pessoal de neuroplasticidade. Que eu fui um processo de neuroplasticidade que o Sérgio dava até como exemplo nas aulas. Por quê?
eu zerei. Se eu não zerasse, não ia acontecer nada. Não ia funcionar, continuar. sim. Não. Eu zerei, então eu não falava mais com amigo de ninguém, dos amigos. Eu fui zerando, eu fui entendendo que a minha pessoa era importante para mim, que eu tinha que gostar da minha companhia. Eu percebi que eu entrava num relacionamento atrás do outro, porque de vez em quando eu mesma me achava chata. Aí qual que é a imagem que eu passava para a pessoa? O camarada entrava na minha vida e ele ia me achar chata. Se eu mesma me achava... Você Sim, concorda? com Então, certeza, independente concordo. dele ser um sociopata, abusador, narcisista, espero que ele não escute aí, senão ele vai aplaudir isso aí. Ela é chata mesmo. Vai falar, finalmente ela falou que é chata. Então, mas assim, eu me achava chata. E aí, só que qual é a ideia que a gente passa para alguém se a gente acha aquilo da gente? Aí, se a gente passa a gostar muito da gente, fala, pô, gente, é sério, não é coisa de louco. É de um dia você tá assim sozinha, fala, pô, eu sou uma pessoa muito legal, cara. Acho que se eu não fosse eu namoraria comigo. Quando você chegou nesse ponto, você já tá se amando. Aí você já tá pronto assim, pro relacionamento. Tem gente rindo aí. Você já tá pronto pro relacionamento, Silvia, não é? Legal. Eu falo assim, né? Quando as pessoas. Porque às vezes eu sou uma pessoa muito séria, às vezes. E quem não me conhece acha assim, ai, que antipática que ela é. Mas eu sempre digo assim, não, eu sou um amor. Eu sou um amor, é que as pessoas não me conhecem. Então, assim, a gente tem que gostar de quem nós somos, independente das pessoas pensarem. Porque você imaginou a hora que eu brigo com a pessoa e a pessoa fala, vai ser uma puta chata, eu vou ficar meio que pensando a verdade, né? Ele tem razão, eu sempre me achei chata mesmo, não sei o quê. Não é verdade, aí você vai deixar a pessoa abusar mais de você porque você achava aquilo. É uma loucura isso, gente. Você tem que formar uma ideia de você. Se você é chata de fato, deixe de ser chata. Então, assim, você convive com você, aí você faz um processo para deixar de ser chata, para você se gostar e para depois você arrumar uma relação. Depois então, arrumar uma relação nova. Existe, a Madalena tá falando aqui, eu me namoro. Então, tem que ser, quando a gente entra num relacionamento, a gente tem que achar que a gente é legal primeiro, aí o cara vai achar a mesma coisa. É uma coisa de passar aquilo para outra pessoa, né? Agora, imagina, tem mulher que se acha o cocô do cavalo do bandido. Acha que meu cabelo é horrível, que eu sou gorda, que eu sei. Uma bela hora, o ser abusivo vai chamá-la de gorda. Vai falar do cabelo dela, de tanto ela pensar aquilo. Não é louco isso? É louco. Mas assim, Silvia, o nosso cérebro, nós não conhecemos tudo que ele é capaz de fazer e talvez a ciência nem venha a descobrir tudo, né? Todas as capacidades que ele tem. Então, nós temos hoje que usar as ferramentas que nós temos ao nosso dispor, que hoje está sendo muito falada a questão da neurociência, né? A neurociência hoje vem com uma força muito grande em várias vertentes, não só na comportamental, e que nos ajuda, sim, a entender quem nós somos, né? E é uma ferramenta muito importante para quem quer transformar a sua vida. E quem quer transformar a sua vida, ela tem que conhecer como ela funciona. Não adianta nós queremos usar um paliativo, que é agir de uma forma diferente e ter resultados temporários sem realmente limpar a fundo as crenças que nós temos. Por quê? Porque aquele resultado vai ser simplesmente temporário. E daqui a pouquinho ali na frente você vai se deparar com a mesma situação que você fugiu anteriormente, entende? Então a gente está aqui hoje, a Silvia e eu, para nos colocarmos à disposição das pessoas que realmente querem transformar suas vidas, né? E dizer que não é um processo fácil, mas foquem, utilizem, se dediquem, busquem pessoas capacitadas para ajudar vocês nesse processo, que vai valer a pena, vai ser tudo diferente. Eu tenho a dizer o seguinte sobre crença. Crença não é só falar assim, gente, você tem que ter um pensamento positivo sobre determinado fator. Não é isso. Crença é uma série de fatores combinados, gente. Né, Inajara? Não é uma coisa só. São vários fatores combinados que levaram àquela crença. Então, não é simples, entendeu? Quando você começa a mudar a crença, leva tempo para mudar, você vai mudando de meio,